Imagine que 100 pessoas recebem medicamento prescrito e 1/3 delas nem mesmo atende à receita. E metade das 67 restantes fazem isso, mas nem mesmo tomam o medicamento corretamente. Eles vão perder as doses, vão parar de tomar e podem nem mesmo começar a tomar os remédios. Mas por que isso acontece? Bom, médicos e farmacêuticos tendem a culpar os pacientes. Os psicólogos tendem a colocar a culpa em si mesmos. Nesta regra, nós vamos explorar por que as pessoas tendem a cuidar dos outros e de seus animais de estimação muito melhor do que cuidam de si mesmas. Esta regra vai expor uma realidade e verdade nítida sobre a experiência humana que muitos de nós compartilhamos. As pessoas são melhores em comprar e administrar medicamentos prescritos de maneira adequada aos seus animais de estimação do que a si mesmas. E isso, meu amigo, isso não é bom. Mesmo da perspectiva do seu animal de estimação, não é bom, é péssimo. O seu animal de estimação provavelmente te ama e ficaria muito mais feliz se você cuidasse de si mesmo e tomasse os seus remédios, se você estivesse vivo, se você fosse saudável. É muito difícil concluir qualquer coisa a partir desse conjunto de fatos, exceto que as pessoas parecem amar mais seus cachorros, gatos, furões, pássaros, coelhos, periquitos, papagaios mais do que a si mesmas. Mas o quão horrível pode ser isso? Quanta vergonha deve existir para que algo assim seja verdade? O que pode haver nas pessoas que as faz preferir seus animais de estimação do que a si mesmas? Mas antes de explorarmos esse caso mais a fundo, o que a gente vai fazer no final desse vídeo, precisamos definir e compreender a dualidade do caos e da ordem e como as pessoas podem ficar desequilibradas. Precisamos entender a interação entre esses dois fatores intangíveis, caos e ordem, a fim de criar um maior entendimento de como as pessoas criam paz em suas vidas e como as pessoas permitem que o mal, o fogo e o caos deixem as suas vidas fora de controle. E esse é o mecanismo subjacente entre o motivo pelo qual as pessoas não cuidam de si mesmas tão bem quanto cuidam de seus animais de estimação. O autor desse livro, Jordan Peterson, é um homem da ciência, mas também é um homem dos intangíveis, ou seja, as coisas que você não pode tocar, as coisas que você não pode ver, mas sim as coisas que você sente e as coisas que você suspeita que estão ali. Bom, eu vou apresentar a vocês dois constituintes primordiais que são elementos necessários para as interações que moldam o mundo ao nosso redor. Um deles é o caos e o outro, a ordem. Mas há também um terceiro constituinte primordial. O terceiro é o processo que faz a mediação entre os dois. Algumas pessoas modernas chamam isso de consciência. Eu chamo de equilíbrio. Agora vamos definir o caos. O caos é o domínio da própria ignorância, é um território inexplorado. O caos é o que se estende eternamente e sem limites, além das fronteiras de todos os estados, de todas as ideias e de todas as disciplinas. O caos é o estrangeiro, é o estranho, é o membro da outra gangue, é o barulho nos arbustos durante a noite, é o monstro embaixo da sua cama na sua infância, é a raiva oculta que você esconde de sua mãe e é a doença do seu filho. O caos é aquele desespero e aquele horror que você sente quando foi profundamente traído. É o lugar onde você termina quando as coisas desmoronam, quando seus sonhos morrem, quando sua carreira entra em colapso ou quando seu casamento termina. O caos é onde estamos quando não sabemos onde estamos e é o que estamos fazendo quando não sabemos o que estamos fazendo. É, em resumo, todas as coisas e todas as situações que não sabemos nem entendemos direito. Já a ordem, pelo contrário, é um território explorado. É a estrutura da sociedade, é a estrutura fornecida pela biologia. A ordem é a tribo, a religião, o lar e o país. É a sala de estar segura e aconchegante onde a lareira brilha e as crianças brincam por aí. É a bandeira da nação, é o valor da moeda. A ordem é o chão sob seus pés e o seu plano para o dia. É a grandeza da tradição,
as fileiras de carteira em uma sala de aula, os trens que saem no horário, o calendário e o relógio. A ordem é a fachada pública para onde somos chamados, é a polidez de uma reunião de estranhos civilizados e o gelo fino em que todos nós patinamos. A ordem é o lugar onde o comportamento do mundo corresponde às nossas expectativas e aos nossos desejos. É um lugar onde todas as coisas acontecem da maneira que queremos. É onde o desequilíbrio também se manifesta. Bom, você está em ordem quando tem um amigo leal, um aliado confiável, digamos assim, mas quando essa mesma pessoa te trai, você passa do mundo diurno de clareza e luz da ordem para o escuro submundo de caos, de confusão e do desespero. E este é o mesmo local que você visita quando a empresa que você trabalha começa a falir e o seu emprego é colocado em dúvida ou em risco. Mas quando a sua declaração de imposto de renda é preenchida, é ordem, mas quando você é demitido, é caos. Antes da queda das Torres Gêmeas, era a ordem. O caos se manifestou logo em seguida, e todo mundo sentiu isso. O que exatamente foi que caiu? Pergunta errada. O que exatamente permaneceu em pé? Essa era a pergunta a se fazer naquela situação. E é muito simples vocês entenderem esses exemplos, eles são muito claros. Todos nós vivenciamos a dicotomia entre ordem e caos no dia a dia em muitas versões diferentes. É a compreensão de que tudo está em fluxo. Você pode estar viajando feliz pela estrada no carro em que conhece e ama há muitos anos, mas o tempo está passando e o freio pode falhar. Você pode estar caminhando pela calçada com o corpo em que sempre confiou, mas se seu coração não funcionar bem, mesmo que por um segundo, tudo muda. Cachorros velhos e amigáveis ainda podem morder. Velhos amigos de confiança ainda podem enganar. Novas ideias podem destruir certezas antigas e confortáveis, e essas coisas são muito importantes. Elas são reais. E essa é uma coisa que eu quero enfatizar. Isso é algo que o Robert Greene discutiu em suas 48 Leis do Poder e é algo que eu ressaltei muitas vezes em meus vídeos de suas leis. Todos têm a capacidade de enganar. É melhor entender a realidade e o potencial de cada ser humano do que ser cego e ignorante quanto a isso. Antes de prosseguirmos, é importante entender as versões sombrias do caos e da ordem. Sombra se refere ao que Robert Moore e Carl Jung discutem em seus escritos. As versões sombrias de você mesmo são os componentes do seu ser que se tornam desequilibrados ou estutificados. Ou seja, quando há muita ordem ou muito caos, os componentes da sua personalidade podem se manifestar em resultados prejudiciais autodestrutivos. A ordem, quando levada longe demais, quando está desequilibrada, também pode se manifestar de uma forma destrutiva e terrível. Por exemplo, como a migração forçada, o campo de concentração e a uniformidade devoradora da alma. O caos como força negativa é a escuridão impenetrável de uma caverna e o acidente no início da estrada. É a mãe ursa, toda compaixão por seus filhotes, mas também é um predador em potencial e pode te fazer em pedaços. Caos é quando você descobre que o monstro embaixo da sua cama é na verdade um monstro em cima da sua cama. Então, como podemos mediar entre dois dos constituintes mais importantes na experiência de um ser humano, que são a ordem e o caos? Como nos integramos entre eles dois com harmonia? Bom, eu sugiro o seguinte: escalar essa dualidade fundamental é estar equilibrado. É ter um pé firmemente plantado em ordem e segurança e o outro no caos, na possibilidade, no crescimento e na aventura. Quando a vida de repente se revela como intensa e significativa, quando o tempo passa e você está tão absorto no que você está fazendo que nem percebe o tempo passando, então aí, exatamente aí, você está localizado precisamente na fronteira entre a ordem e o caos. E é isso. Não se trata de não ter um ou ter o outro, é sobre ter os dois e ser capaz de interagir com os dois bravamente, tendo um pé colocado em cada acampamento. Eu sou alguém que gosta muito do conforto e da segurança da ordem. Isso faz eu me sentir mais seguro, mais calmo, como se eu não sentisse ansiedade em ordem. Porém, ordem não é o suficiente.
Você não pode simplesmente ser estável, seguro e imutável porque ainda há muitas coisas novas para serem aprendidas e desenvolvidas, e é aí que entra o caos. A ignorância é o caos. O não saber e aprender é o caos, desafiando as suas crenças como ele está fazendo comigo e como eu, espero, estou fazendo com alguns outros, ou seja, vocês. Você não pode tolerar ser inundado e oprimido além da sua capacidade de lidar, enquanto aprende o que ainda precisa saber. Portanto, você precisa colocar um pé naquilo que você já dominou e já compreendeu, e o outro pé naquilo que você está explorando e dominando atualmente. Então, quando você conseguir esse equilíbrio, você vai se posicionar onde o terror da existência está sob controle e você está seguro, mas também está alerta e engajado. E é aí que há algo novo para dominar, e há também alguma forma para você se aprimorar. É entre a ordem e o caos que o significado pode ser encontrado por você. Tá me compreendendo? Alexander Solzhenitsyn insiste que a linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano. Entenda que não há como chafurdar uma porção isolada da maior realidade circundante para tornar tudo permanentemente previsível e seguro dentro desse círculo. E esta é uma questão levantada por muitos intelectuais modernos. Parece que estamos criando esses espaços seguros para que as pessoas tenham oportunidades iguais de resultado, o que coloca muitos problemas que o Peterson explorou. Além disso, esses espaços, essas zonas seguras são criadas para as pessoas para protegerem de erros e da realidade do mal e do perigo do mundo. O grande problema aqui é que não há como criar um espaço isolado perfeito que crie permanentemente segurança, porque não importa o quão cuidadosamente excluído você seja do mal, algo vai sempre se rastejar de volta. Uma serpente, metaforicamente falando, sempre, inevitavelmente, vai aparecer. Não importa se você esteja no paraíso, numa fortaleza, no jardim do Éden, a serpente sempre irá sussurrar no seu ouvido. Até mesmo o mais cuidadoso dos pais não pode proteger totalmente os seus filhos, mesmo se trancarem eles nos porões, longe de drogas, longe de álcool, de pornografia. Nesses casos extremos, o pai muito cauteloso e cuidadoso apenas substitui por si mesmo os outros problemas terríveis da vida. Quando esses pais muito cuidadosos ou cautelosos protegem os seus filhos ou filhas dos males potenciais do mundo, eles acabam substituindo os males dos quais pensam que estão protegendo seus filhos por eles mesmos. É como se o pai tivesse se tornado o próprio mal pelo qual estava com muito medo de expor o seu próprio filho. Mas mesmo que fosse possível banir perfeitamente tudo que é ameaçador, tudo que é perigoso e, portanto, tudo que é desafiador e interessante, isso significaria apenas que outro perigo surgiria. O do infantilismo humano permanente, ou seja, adultos que não crescem, que não amadurecem, e o da inutilidade absoluta. Como poderia a natureza do ser humano atingir todo o seu potencial sem um desafio ou sem perigo? Impossível, não é mesmo? Agora uma pergunta para os pais. Você quer deixar os seus filhos seguros ou fortes? Mas voltando ao tema central, por que alguém compraria remédios prescritos para o seu cachorro e então administrados com tanto cuidado quando ele mesmo não faria isso por si mesmo? Mas por que alguém cuidaria do seu animal de estimação melhor do que si mesmo? Bom, agora que nós entendemos o caos e a ordem e os mecanismos subjacentes de como eles interagem, vamos resolver essa questão. O problema é que sabemos muito mais sobre nós mesmos do que qualquer outra pessoa. Conhecemos toda a variável de nossas transgressões, de nossas insuficiências e de nossas inadequações secretas. Ninguém está mais familiarizado do que você com todas as possibilidades que a sua mente e o seu corpo oferecem. Ninguém tem mais motivos do que você mesmo para se desprezar e se considerar patético e por negar algo que você poderia lhe fazer de bem. No fundo, no seu inconsciente, você pode se punir por todas as suas falhas. Entenda bem, nós conhecemos todas as profundas e obscuras insanidades da nossa mente.
Sabemos de tudo isso sobre nós mesmos e, mesmo se não soubermos, nos forçamos a um estado de negação, porque a verdade é muito dura para ser descoberta. Assim, muitos escondem e compartilham muito pouco daquilo que os torna humanos. Então, tudo faz sentido agora. Veja bem, um cachorro é inofensivo, inocente e inconsciente. Vendo por essa ótica, um cachorro é claramente muito mais merecedor de medicação do que esse monstro que se disfarça por detrás de uma racionalidade banal que é o ser humano. Quando nossos pais primordiais, Adão e Eva, experimentaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, confrontando as ordens divinas, os seus olhos foram abertos e eles perceberam que estavam nus e descobriram o bem e o mal. A serpente manipuladora disse, em referência ao fruto do conhecimento: pois Deus sabe que no dia em que você comer esse fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que isso poderia significar? O que poderia ter sobrado para ser explorado e relatado após o vasto percurso já descoberto? Bom, o simples contexto indica que deve ter algo a ver com jardins, serpentes, desobediência, fruto do conhecimento, sexualidade talvez, e nudez, mas foi o último item, a nudez, que finalmente me deu uma pista. E isso levou anos lendo a Bíblia para entender essa metáfora. Os cães são predadores, os gatos também. Eles matam as coisas para comer. Olha, não é bonito, sabe? Mas nós mesmo assim pegamos eles como animais de estimação, cuidamos dele e damos seus medicamentos quando eles ficam doentes. Mas qual é o porquê disso? Por que nós fazemos isso? Eles são predadores realmente, mas isso é apenas a sua natureza. Eles não têm responsabilidade por isso. Eles apenas estão com fome, não quer dizer que eles sejam maus. Eles não têm uma presença de espírito, eles não têm a criatividade e, acima de tudo, eles não têm a autoconsciência necessárias para a crueldade inspirada que nós humanos temos. Por isso, os animais não são responsáveis por suas ações porque não há intenção por detrás dessas ações. Porém, essa intenção existe para nós humanos e essa é a maldição, porque entendemos as ramificações das nossas intenções e das nossas ações. E dia após dia nós agimos para o bem ou para o mal. Parece que as pessoas dão mais passos em direção ao mal, o que pode ser expresso nos detalhes da falta de educação e na forma como você trata as pessoas. São todos esses pequenos fatores intangíveis que contribuem para o mal. O mal não significa somente o que é estigmatizado, não expressa apenas por meio do holocausto, do terrorismo. O mal não se expressa somente nas piores atrocidades da humanidade. Ao contrário de nós, os predadores não têm compreensão de sua fraqueza fundamental, da sua vulnerabilidade fundamental, da sua própria subjugação à dor e à morte. Mas nós, seres humanos, nós sabemos exatamente como e onde podemos ser feridos e o porquê. E essa é uma boa definição de autoconsciência, de se olhar e se ver nu. Ou seja, nós temos consciência da nossa própria impotência, da nossa própria finitude, da nossa mortalidade. Nós podemos sentir dor, sentir repulsa, vergonha e horror, e todos nós sabemos disso. Nós, seres humanos, sabemos o que nos faz sofrer. Sabemos que o medo e a dor podem ser infligidos a nós, e isso significa também que sabemos exatamente como infligi-los aos outros. Nós sabemos que estamos nus e também como essa nudez pode ser explorada. E isso significa que sabemos que os outros estão nus também e como eles podem ser explorados. Nós podemos aterrorizar outras pessoas conscientemente, fazer outras pessoas sofrerem conscientemente, podemos feri-los e humilhá-los por suas fraquezas. Nós entendemos muito bem. Podemos torturá-los literalmente, lentamente, artisticamente e terrivelmente. E isso, meus irmãos, isso é muito pior do que um predador. Esse é o fruto do conhecimento do bem e do mal no mundo. Essa é a transformação do ser em um esforço moral, tudo relacionado ao desenvolvimento de uma consciência sofisticada. Ouça bem essa frase: somente o homem fará o outro sofrer apenas porque ele mesmo sofre.
E essa é a melhor definição do mal que eu consegui formular. Os animais não conseguem fazer isso, mas os humanos, com as suas excruciantes capacidades semidivinas, com certeza podem. E é por essa razão que nós realmente lutamos para nos tratar tão bem como trataríamos um cachorro ou alguém que a gente gosta. E dada essa capacidade terrível, essa tendência para ações malévolas, é de se admirar que tenhamos dificuldade em cuidar de nós mesmos ou dos outros, ou mesmo que duvidemos de todo o valor do empreendimento humano? Ai, meus irmãos, talvez nós, os seres humanos, sejamos algo que nunca deveria ter existido. Talvez o mundo devesse ter sido purificado de toda a presença humana para que o ser e a consciência pudessem retornar à sua brutalidade inocente do animal. E eu sinceramente acredito que a pessoa que afirma que nunca desejou esse tipo de coisa ainda não consultou a sua memória e nem confrontou as suas fantasias mais sombrias. E enfrentar as fantasias sombrias, as fantasias mais sombrias, as profundas, parece ser a porta de entrada para você cuidar de si mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. Nós precisamos chegar a um acordo com as nossas capacidades para ordem, caos, bem e mal. Se quisermos cuidar bem de nós mesmos, nós teríamos que nos respeitar, mas a gente não faz isso porque somos, pelo menos aos nossos próprios olhos, criaturas decaídas. Olha, se vivêssemos na verdade, se falássemos a verdade, talvez poderíamos andar com Deus mais uma vez e respeitar a nós mesmos e aos outros no mundo. Então poderíamos nos tratar como as pessoas de quem cuidamos. Nós podemos nos esforçar para endireitar o mundo. Podemos orientá-lo em direção ao céu, onde desejaríamos que as pessoas de quem cuidamos vivessem, ao invés do inferno, onde o ressentimento e o ódio sentenciariam a todos eternamente. Um dos problemas é que as pessoas pensam que são muito inadequadas e não acreditam em si mesmas o suficiente. Elas não se amam o suficiente porque não conquistaram o direito de sentir essas coisas. E agora, voltando ao tema sobre os pais superprotetores, se você não desafiar o seu filho, e talvez você não tenha um filho, então, se você não se desafiar o suficiente fora da sua zona de conforto, fora da segurança do seu ser, então como é que vamos pensar além da inadequação? Como devemos pensar verdadeiramente sobre nós mesmos? Acontece que você não pertence simplesmente a você mesmo. Você não é simplesmente a sua posse para poder torturar e maltratar à vontade. Em parte, isso ocorre porque o seu ser está inexoravelmente ligado e conectado aos outros. E o maltratamento que você faz a si mesmo pode ter consequências catastróficas para os outros. E isso é mais claramente evidente talvez após o suicídio, quando aqueles que são deixados para trás muitas vezes ficam desolados, traumatizados e sofrendo para o resto das vidas deles. O que eu faço para mim, eu faço para você. Estamos todos conectados. A maneira como eu me trato não é apenas um reflexo de como eu trato o mundo, mas na verdade é realmente como eu trato o mundo. Se maltratar é se conduzir ao inferno, e não é apenas você, mas também as pessoas ao seu redor, ao seu grupo de pares, à sua família, aos seus amigos. Se você se maltrata, você conduz você e todos eles para o inferno. Temos a tendência de ficar presos nessa mentalidade individual de uma pessoa contra o mundo, mas há 8 bilhões de outras pessoas experimentando a sua própria versão de consciência. A quantidade de pessoas com quem interagimos em nossa vida e sobre as quais temos uma pequena influência é monumental. Se todos pudessem se orientar apenas para um pouco mais do bem, para o céu, então poderíamos realmente ter um impacto monumental em uma civilização? Estou certo? Acontece que se pudéssemos nos tratar um pouco melhor, nós veríamos consequentemente todo o nosso ambiente mudar para melhor. Agora, uma observação incrivelmente simples, mas muito profunda. Há 8 bilhões de pessoas no planeta. Dê só uma olhada no que criamos. O que as pessoas antes de nós criaram. Olhe bem ao seu redor. Há tanta complexidade e sofisticação por trás das coisas com as quais interagimos diariamente, mas poucos poderiam explicar como tudo funciona. E há tantas maneiras pelas quais as coisas podem desmoronar ou deixar de funcionar ao mesmo tempo.
Mas quase sempre a nossa realidade, o nosso mundo é costurado por pessoas feridas. Bom, se alguém tem a sorte de estar em um raro período de graça e saúde, então essa pessoa provavelmente conhece alguém que está passando por algum tipo de crise de saúde, mas todos nós prevalecemos. Sim, prevalecemos e continuamos a fazer tarefas difíceis para nos manter, para manter as nossas famílias e a nossa sociedade como um todo, e isso é milagroso. Essas pessoas feridas que criaram coisas estão se segurando e merecem muito mais crédito e admiração pelo que elas estão fazendo. Algumas pessoas se degeneram no inferno do ressentimento e do ódio de ser, mas a maioria se recusa a sucumbir, apesar do seu sofrimento, apesar das suas decepções e das suas perdas, e novamente, isso é um milagre para quem tem olhos para ver. É nada menos que incrível. E também há aqueles que tendem a ver o mundo como um copo meio vazio, os pessimistas e os nihilistas entre nós. Esse tipo de pessoa tende a defender o seu ponto de vista apontando todas as atrocidades da experiência humana. Até a mídia opera de um modo semelhante, promovendo uma agenda de negatividade e de drama. Ao divulgar as histórias mais tristes e deprimentes de todo o mundo, ela cria uma narrativa de que o mundo é consumido pelo ódio ou pelo mal. No entanto, é provável que realmente seja verdade, devido à vastidão da população humana. Provavelmente um ato maligno está sendo cometido agora mesmo. Mas, no entanto, isso tem que ser dramaticamente compensado pelo bem que também está acontecendo agora mesmo. E a razão pela qual acredito que seja assim é que ainda estamos aqui. Não apenas isso, mas quase todos os campos de estudo também estão avançando. Então, não só todos ainda estamos aqui, mas a nossa compreensão do mundo está se aprofundando a cada dia. Se o mal e o inferno estivessem superando o bem, muito do nosso crescimento e progresso não seriam diminuídos ou paralisados? Talvez muitos pensem que é isso que está acontecendo agora. O mal está superando o bem lentamente, ou talvez não. Talvez nos orientando um pouco mais para o bem, possamos evitar isso e temos muito trabalho a fazer, mas ainda estamos aqui. Pessoas como eu estão ajudando a orientar pessoas como você para um pouco mais de bem. E se pudermos fazer com que apenas mais algumas pessoas a cada dia se esforcem para a ordem do céu em vez do caos do inferno, então talvez possamos durar um pouco mais. E sim, é verdade. Na luta do bem contra o mal, nós temos muito trabalho a fazer, mas ainda estamos aqui. O ódio por si mesmo e pela humanidade deve ser equilibrado com a gratidão pela tradição e o estado de espanto com que as pessoas normais realizam. Nós merecemos respeito. Você merece respeito. Você é importante para as outras pessoas tanto quanto para si mesmo. Você tem um papel fundamental a desempenhar no desdobramento do destino do mundo. Você é, portanto, moralmente obrigado a cuidar de si mesmo. Você deve cuidar, ajudar e ser bom para si mesmo da mesma forma que cuidaria, ajudaria e seria bom para alguém que você ama e valoriza. Você pode, portanto, ter que se comportar habitualmente de uma maneira que lhe permita algum respeito pelo seu próprio ser. Se você nunca teve um motivo para se cuidar melhor, agora aqui está, eu acabei de te trazer. E não é apenas cuidar de si mesmo, é muito maior do que isso. Para concluir esse vídeo, tratar-se como se fosse alguém que você é responsável por ajudar é considerar o que certamente seria bom para você. E não é só o que você quer, e também não é só o que te faria feliz. Até porque felicidade não é sinônimo de bondade. Você precisa considerar o futuro e pensar como seria minha vida se eu cuidasse de mim de maneira adequada. Que carreira me desafiaria e seria produtiva e útil para que eu pudesse arcar com a minha parte nesse peso e aproveitar as consequências? O que eu devo fazer quando eu tiver alguma liberdade para melhorar minha saúde, para expandir o meu conhecimento e para ganhar força para o meu corpo? Bom, você precisa saber onde você está para que você possa começar a traçar o seu curso. Você precisa saber quem você é para entender as suas forças e se fortalecer em relação às suas fraquezas. Você precisa saber para onde você está indo para que você possa dar limites à extensão do caos em sua vida, reestruturar a ordem e trazer a força divina da esperança para influenciar o mundo. Você deve determinar para onde você está indo para que você possa negociar por si mesmo, para que você não termine ressentido ou vingativo ou cruel.
Você deve articular os seus próprios princípios para que possa se defender contra os outros que se aproveitam de você de maneira inadequada e para que você esteja seguro e protegido enquanto trabalha e se diverte. Você precisa se disciplinar com cuidado, você deve manter as promessas que você faz a si mesmo e se recompensar por confiar em si mesmo e se motivar. Você precisa determinar como agir em relação a si mesmo para ter uma maior probabilidade de se tornar e permanecer uma boa pessoa, até porque seria bom tornar o mundo um lugar melhor. Por último, não subestime o poder de visão e direção. São forças irresistíveis, capazes de transformar o que poderia parecer obstáculos invencíveis em caminhos percorríveis e uma expansão de oportunidades. Fortaleça o indivíduo. Comece por você mesmo. Cuide-se, defina quem você é, refine a sua personalidade, escolha o seu destino e articule o seu ser. Como o grande filósofo alemão do século XIX, Friedrich Nietzsche, tão brilhantemente observou, aquele cuja vida tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Você poderia ajudar a direcionar o mundo em sua trajetória inclinada um pouco mais em direção ao céu e um pouco mais longe do inferno. Depois de entender o inferno, e eu digo o seu inferno individual, você pode decidir não ir lá e nem sequer criá-lo. Você pode mirar em outro lugar. Você poderia de fato dedicar toda a sua vida a isso. Até porque isso daria a você um significado com S maiúsculo, que justificaria a sua existência miserável, que espiaria você por sua natureza pecaminosa e substituiria sua vergonha e autoconsciência pelo orgulho natural e a confiança sincera de alguém que aprendeu mais uma vez a andar com Deus no jardim do Éden. E para isso, você pode começar cuidando de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, eu vou cuidar de mim mesmo, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e comenta o que tá achando dessa série, 12 regras para a vida. Então, até breve meus irmãos e até breve minhas irmãs.